Olá, o portal Dito Isto entrevista a partir de agora o ex-deputado federal e pré-candidato a governador do Piauí pelo PL, José Maia Filho Mainha. Ex-deputado, muito obrigado pela entrevista, seja bem-vindo ao portal Dito Isto. Eu que agradeço, Gustavo. Bem, eu começo primeiro perguntando o seguinte: o senhor até pouco tempo era aliado do governo do Piauí. Nas eleições de 2022, o senhor era um defensor nas redes sociais, ali muito ativo, da candidatura de Lula, dos governos do PT. O que levou o senhor a mudar tão radicalmente e hoje ser um expoente do PL e defensor de Jair Bolsonaro no Piauí? Gustavo, o Piauí, o povo está acordando. Quando ali atrás a gente sempre foi oposição aqui no Piauí, e o momento que o Wellington Dias veio para a oposição, nós nos juntamos com ele na oposição, e a proposta que Rafael colocou de ser uma gestão moderna, diferente, e nos convidou para ser superintendente na área de prospecção de investimento. E nós aceitamos, e com muita honra, tínhamos ali uma expectativa de que as coisas iam acontecer. Então ele criou ali a Invest Piauí, ele falava em muitos projetos, ele falava em muitas realizações que o Piauí iriam poder conseguir. E na verdade, que falando assim a grosso modo, era só conversa fiada. E isso estava nos anulando. E eu fiz uma carta de próprio punho para o governador, até prometi a ele que não ia divulgar a carta. E eu disse: governador, nessa carta eu dizia para ele: governador, o que a gente lhe solicita não é nada que vá onerar o Estado. O que a gente lhe solicita é que o senhor dê uma prioridade a essa política de atração de investimento aqui para o Estado, porque eu estou me anulando. Sabe, você vai e faz uma viagem, já fez umas 15, que é dizendo que vai prospectar recursos. Já abriu escritórios na Estônia, na China, gasta milhões, a gente nem sabe o quanto gasta. Eu sequer tinha conhecimento do que era tratado. Depois eu via os relatórios, eram assinadas protocolos de intenção que nada acontecia. Então a gente começou a perceber que o governo do governador Rafael, ele só estava realmente fazendo marketing, publicidade. O Piauí continuava com a velha estratégia de sempre do PT, que é de manter o nosso estado nas piores condições socioeconômicas do Brasil, em todos os aspectos. O Piauí só ganha quando fala assim: qual é o estado que tem maior cobrança de impostos? É o Piauí. Mas quando fala qual é o estado que tem menos saneamento básico? Qual é o estado que tem menos UTI por habitante? Quer dizer, são realidades. Então, qual é o estado que tem o menor salário médio? Qual é o que tem mais gente passando fome? Então, são 20 anos de PT que nada muda. Então, eles têm um poder político, um poder econômico, mas chegou a hora da gente poder mostrar que nós não precisamos ser dependente aqui do governo, dos governos, e é preciso a gente se juntar com pessoas aqui do Piauí que não têm rabo preso e que querem construir uma nova proposta aqui para o estado do Piauí. A gente se encoraja e não quer viver na política fazendo negociatas e acordos de caráter pessoal, mas quer construir uma história aqui que certamente vai poder fazer um projeto diferente aqui para o estado do Piauí. O senhor é ligado politicamente hoje ao senador Ciro Nogueira, esse grupo do senador Ciro, que tem também uma pré-candidata ao governo do estado. Margarete pré-candidata lá, o senhor pré-candidato aqui no PL. Isso faz com que alguns dos seus adversários insinuem, digam que essa não é uma candidatura para valer, a candidatura do senhor. Como é que o senhor responde aos que dizem isso? Que a candidatura do senhor é uma candidatura apenas auxiliar a uma outra candidatura? Não, eu não. Eu nunca vi essa
essa abordagem e o que foi conversado com o Ciro, que é o nosso candidato ou pré-candidato, para falar melhor, ao Senado, juntamente com o Thiago Junqueira, que há um pedido do próprio presidente Bolsonaro para a gente fazer um equilíbrio das forças, que a gente vê realmente que há uma supremacia do judiciário em cima dos outros poderes, e só quem pode fazer esse equilíbrio é o legislativo. Então a gente está apostando aqui no PL, no Thiago Junqueira, e a nossa candidatura ela é comprometida com uma linha de direita. E a gente vai representar esse projeto. Pode até que outro nome apareça. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque aqui dentro do nosso partido não existe vaidade pessoal. Mas tem que ser um nome que tenha liderança, que tenha experiência de gestão e que se comprometa com as pautas da direita. Que é o quê? É diminuir o tamanho do Estado, enxugar a máquina, cobrar menos impostos, ter mais eficiência, acabar com a corrupção que já é generalizada aqui no estado do Piauí. E tem a candidatura do Progressistas, a ex-deputada Margarete, é uma mulher preparada, né, mas ela se identifica mais como uma candidatura de centro, também ela comunica bem também com a esquerda. Então, o que é a nossa? É uma estratégia política. Nós vamos caminhar pelo caminho que a gente acredita, e eu estou muito à vontade em defender o que eu acho que é o melhor. A Margarete vai para uma candidatura que é mais identificada com o centro, com a esquerda, e daí a gente vai fazer uma avaliação política. Nós temos que ter juízo para tentar ganhar a eleição, porque a gente sabe que o governador Rafael, ele não tem escrúpulos para ganhar a eleição. Né? Ele vai tomar dinheiro emprestado, ele vai fazer o que for possível. Ele tem uma estrutura forte de comunicação, ele vai usar todos os meios legais ou ilegais para tentar tomar o poder aqui no Piauí, porque eles têm uma proposta de poder. Eles já estão discutindo ali, ele ali já brigando com o Wellington, porque o Wellington está achando que ele está se afastando dele, que ele está querendo montar o seu próprio grupo político, o Wellington já querendo colocar o filho como vice dele, ele já pensando daqui a 4 anos de depois de ser senador, quer colocar uma pessoa que ele possa mandar para ser vice. Quer dizer, o que eles estão tratando lá é um projeto de poder para o estado do Piauí, onde esse projeto, Gustavo, que a gente já sabe, ele é desenhado, ganham poucas pessoas. É um grupinho que constrói, é um grupinho que executa, são ali os Rafa Boys e um grupinho de pessoas que estão ficando bilionários aqui no estado do Piauí. É gente que não sabe mais o que é andar de estrada. É gente que anda com jatinho, que vai ali para a Barra Grande, da maior facilidade do mundo. Então, e a maioria da população hoje sequer tem água. E essa é a realidade do Piauí, né? Você não tem o médico, uma consulta, tem que dormir aqui no HGV, tem que dormir para poder pagar uma consulta. Então, a gente tem que se juntar para defender essa estrutura de poder. Me estranhou muito o Lula dizer, olha, quem é rico é porque está roubando, não votem em pessoas ricas. Então, ele está atacando quem? Quem é que está se usurpando do poder, do dinheiro aqui no estado do Piauí? Não é esse grupo, esses novos ricos, os Rafa Boys, que estão se utilizando do poder público, que são quem constrói, quem fazem as coisas, e que aqui no Piauí, infelizmente, não há assim uma fiscalização, não há uma resposta. Você vê aquele escândalo do Piauí digital, eu não podia estar no meio disso, Gustavo, não teve uma resposta. Esse projeto do Piauí Digital foi para Santa Catarina e lá foi escandaloso. É um fato. O governador vetou na hora que viu a marmota lá. O Piauí real, na avaliação do senhor, é diferente do que o governo mostra na propaganda? Mas, com certeza, em todos os aspectos. O governo do Piauí é um governo de marketing. Então, veja, mas respondendo à sua pergunta, nós temos uma estratégia, nós temos já os senadores. Eu estou colocando a nossa candidatura com viés da direita, que é o nosso compromisso,
E vai ter um candidato da direita e a Margarete com esse outro viés. Vejo a Margarete como uma mulher que tem potencial de ser governadora também. Agora, lá na frente, vamos ver. Pode acontecer também de saírem as duas candidaturas, né? Porque, de repente, numa equação matemática, as duas candidaturas seriam favoráveis para se chamar uma eleição para o segundo turno e lá no segundo turno haver ali uma união. Mas o Piauí real é muito diferente do Piauí que o governador propaga. O governador propaga como se a educação fosse a melhor do mundo, como se existisse ensino integral em todas as escolas, sabe? E, na verdade, tem escola, como se existisse inteligência artificial em todas as escolas, onde há muitas escolas, pode ir em qualquer cidade aí do interior, onde está faltando professor de matemática, onde o professor do Piauí é o que ganha o pior salário do Brasil. O policial militar e civil, o militar ganha o pior salário, o civil o segundo pior. Essa é a realidade do Piauí real. Né? É o número de delegados insuficiente para atender a população. É na segurança, onde o governador faz uma propaganda dizendo que aqui se acabou com os furtos ou roubos de celulares. Isso não é verdade. Teresina é um dado, é a segunda cidade do Brasil, perde só para Manaus em roubos e furto de celular. Mas é isso que nós precisamos começar a debater. Eu quero ter essa oportunidade, com o tempo, nessa pré-campanha, onde nós vamos conversar, ouvir a população, de poder ter essa discussão com o governador, inclusive nos debates. Governador, o senhor disse que a saúde está boa, então aquela saúde básica, por que governador, que o Piauí é o estado brasileiro, e é um dado, onde tem mais amputações de pés com pessoas com diabetes. É porque não tem lá a saúde básica para fazer o acompanhamento de pessoas que têm diabetes. Então, a realidade do Piauí precisa mudar. É um estado que tem ali mais de 30 secretarias só para acomodar aliados políticos. O estado criou agora mais 2 secretarias. Qual é o sentido? O sentido do Piauí cobrar mais impostos e aumentar os custos? Não seria mais adequado se diminuir o tamanho do estado e cobrar menos da população? O senhor chegando lá, qual a quantidade de secretarias que o senhor considera ideal para um estado como o Piauí? Olha, eu acho o Minas Gerais, que tem 5 vezes mais a população do Piauí, lá tem 12 secretarias. Aqui eu acredito que com 8 secretarias, né, depois dá para funcionar. Dá para a gente ter mais eficiente, sabe? Por que é que o professor ganha pouco? Porque lá na Secretaria de Educação tem lá 3 mil pessoas, indicação de político, que não fazem nada. Então, paciência. Tem que tirar esse pessoal e prestigiar o professor. Naturalmente, o professor também tem que dar a sua cota de participação, colocar o professor também dentro da sala de aula, porque ainda tem o professor que é companheiro, que pede quer dizer, não está se cuidando da questão da educação propriamente dita, não tem prioridade. Então, tem que se acabar com essa quantidade de secretarias, e dá para você governar com o poder legislativo. Eu já fui deputado, eu sei como é que trata com deputado, dá para a gente ter uma relação com eles, mas com uma situação em que não sacrifique a gestão estadual. Então, vamos fazer aqui, o deputado, você quer atender as questões legítimas, o que é que o parlamentar quer? O parlamentar quer que a cidade que ele é votado seja atendido com uma ação. Então, o governo ele pode tratar bem o deputado, mas não pode pagar esse preço caro
como é que a gente consegue trazer e como é que as pessoas podem investir aqui no estado do Piauí pagando tanto imposto? Então, isso, o governo diz que baixou o imposto da cesta básica, divulgou isso como um ato bom, mas, por outro lado, ele aumentou, ali no dia 1º de abril já desse ano, o ICMS do Piauí. Aqui no Piauí tem um absurdo. Olha só que coisa sem sentido, Gustavo. O governador prega que ele é a favor da energia renovável, porque ele fala muito em modernidade. E aqui no Piauí se cobra ICMS de energia solar. O ICMS é o imposto que você cobra numa transação comercial. Então, quando o sujeito, o cidadão, está produzindo a sua própria energia solar, ele não está fazendo negociação com ninguém. Ele está pegando do sol e está utilizando. Ele só deve pagar ali, né, a Eletrobras ali, pelo que aqui é equatorial, o aluguel do sistema que ele usa, mas ele não tem que pagar ICMS para o Estado. Isso é ilegal. Já houveram várias decisões judiciais em vários estados, mas o governo insiste em cobrar. Quer dizer, aqui no Piauí a gente está... E ninguém fala isso, eu fico impressionado. A gente está pagando ICMS de um negócio que a gente está fazendo com o sol. A gente está captando do sol, é como se a gente estivesse comprando a energia do sol. E aí o que acontece? O Piauí, que é o estado, essas coisas precisam ser discutidas. O Piauí, que é o estado que tem o maior potencial do Brasil em produção de energia solar, está sendo comprometida essa indústria de energia renovável. Por quê? Porque aqui no Piauí o governo do estado, na sua necessidade e ânsia de arrecadar, está cobrando ICMS de quem está captando energia solar. A estrutura de comunicação do governo divulga com frequência pesquisas que apontam o governador com mais de 80% de aprovação e também até de intenção de votos. Como é que o senhor acompanha esses levantamentos que são divulgados pelo governo? Olha, o governo, ele sempre gosta de maquiar tudo, até pesquisa. Eu vou lhe dizer aqui, na verdade, sendo bem realista, eu gosto de ser muito honesto nas coisas que eu falo. Quando ele coloca ali pesquisa de senador, aí ele coloca lá Ciro com apoio de Bolsonaro, os outros senadores com apoio de Lula. Lula já caiu no Piauí, e eu acredito que vai cair mais, mas ainda Lula está na frente. Quando o eleitor vê aquilo ali, ele olha para Lula e olha para Bolsonaro, e acaba na pesquisa, o senador que vai ali com o nome de Bolsonaro, por uma tendência que eles colocam, ficando na frente. Quando coloca o nome de governador, o que é que o governador está fazendo? Ele está extraindo os votos das pessoas que dizem, você pode ver que ele divulga votos úteis. Ele tira lá os indecisos, ele tira os votos brancos e nulos. Então, na verdade, o governador ele está aparecendo com 60%. Então, você vê que um governador que está praticamente sozinho, que tem 28 deputados estaduais apoiando ele, que tem ali 90% dos prefeitos apoiando ele, que tem a estrutura de comunicação do Piauí inteira, ou quase inteira, né? Mas pelo menos tem uma supremacia nisso, à sua disposição, né? Onde ele está gastando bilhões de reais em empréstimos e utilizando isso como se fossem ações dele. O governador está com 60%, 40% dos eleitores, as pessoas têm que enxergar esses números, e os números não mentem. 40% dos eleitores ainda não votam no governador, então realmente a situação do governador não é tão tranquila o quanto ele prega. E quando as pessoas começarem a entender que o governo Rafael foi quem mais endividou o Estado e que está endividando o Estado por muitas gerações, a gente começa a cair no senso de responsabilidade. Porque essa conta somos nós que vamos pagar. Agora, um cidadão que ele não tem responsabilidade com os seus próprios negócios,
onde o seu próprio negócio é comprometido, está em processo de execução, ele também não tem responsabilidade com o que é do Estado. Então, o que é que você diz de uma empresa que o governo também pode ser considerada uma empresa pública? Está tomando empréstimo para pagar empréstimo. Quando você é um comerciante que está pegando dinheiro de um para pagar outro, então é sinal que não está bem. E é isso que o governo está fazendo. Mas o governador não tem se destacado como um bom matemático? Bom, mas a matemática dele só está dando negativo para o Piauí. Então eu acho que a matemática do governador só serviu para participar das Olimpíadas. Mas eu lhe digo, você ser matemático é uma ciência. Agora, você ser gestor, você saber fazer conta de matemática é uma coisa, mas você ter responsabilidade de gestão é outra. Então, isso daí não tem uma coisa a ver com outra. Então, eu não sei como o governador consegue colocar a cabeça no travesseiro de madrugada, porque ele é matemático, ele sabe o que está acontecendo no Piauí. O Piauí tem 63% da sua receita líquida comprometida com dívidas. A dívida do Piauí é a quarta, salvo engano, maior do Brasil. Então, o Piauí é um estado que está entrando em falência. Como é que um estado que está entrando em falência e o governador ainda se acha um grande gestor, fala com propriedade, ele fala bem, ele tem uma boa apresentação na oratória, né, que se apresenta bem, mas você vê, todo aquele cidadão que quer vender gato por lebre, ele tem aquela apresentação ali que engana as pessoas. Então, na verdade, o governo do estado, o governador, ele é uma pessoa que, para mim, eu não acredito em nada que ele fala. Para mim, é um 7-1 que vende o que ele não entrega. Olha, o governador, no dezembro de 2023, fez uma festa, levando uma banda, acho que Aviões do Forró. Foi o Piauí inteiro inaugurar um porto. Bom, o governador disse que tem porto lá. Eu não vou discutir tecnicamente, até porque eu não sou especialista em porto, mas de uma maneira assim bem simples. Eu nunca vi porto sem navio, eu nunca vi aeroporto sem avião, eu nunca vi rodoviária sem ônibus. Então, é uma inovação do Piauí, um porto sem navio. Se eu inaugurar uma rodoviária e tá lá a rodoviária e nunca chegar um ônibus, as pessoas não vão acreditar. Agora, o governador quer que a gente acredite que tem um porto no Piauí que não chega navio. O senhor falou agora há pouco, se referindo a um pequeno grupo ali, aos Rafa Boys, um grupo de pessoas que estão ficando milionárias. Quando o senhor diz isso, está existindo corrupção por parte desse grupo pequeno na avaliação do senhor? Olha, eu lancei um desafio para o governador, que ele está lançando uma IA, para ele utilizar essa IA para fazer uma análise nos contratos do governo, se tem sobrepreço, se tem algum tipo de irregularidade. Por que é que não se investiga isso? Desses bilhões que estão entrando no governo, qual é a obra estruturante que o governo está deixando? É o governo que esse recurso está todo, o governador, ele está cometendo a proeza em obras que devem, né, a uma suspeita de serem todas superfaturadas, como aquele áudio que foi feito lá do vereador Raimundo de Lero, lá de Dom Inocêncio. Não deixou nenhuma obra estruturante. Você vê, o governador tirou ali 15 bilhões. Se você tem uma ideia, o orçamento do Piauí inteiro
do ano é 28. Se você ter uma ideia, o orçamento da saúde, para o governador gastar com tudo na saúde, é 2,6 bilhões. E o governador tirou todo esse dinheiro. Me diga aí uma obra estruturante, uma obra de 300 milhões, uma barragem de Castelo, uma coisa que vai ficar, né? Como, por exemplo, ali no governo de Alberto Silva, ele fez o Albertão, ele deixou aqui o Zoobotânico. Uma obra que possa dizer assim, a marca do governador, é isso que eu quero. Governador, o senhor deixou uma dívida impagável para o Estado. Qual foi a obra que você deixou? Aí vamos falar de quê? De shows, né? Shows, vamos falar de estradas vicinais, vamos falar de calçamentos, obras politiqueiras, só no intuito de atender ali uma base, atender obras para tempo da eleição, mas infelizmente não essa realidade da gestão do Piauí não atende, né, um projeto de crescimento que o Piauí precisa. E é esse debate, Gustavo, esse debate, um debate sério, um debate honesto, que nós queremos levar para a população abrir os olhos, para a população começar a refletir e fazer, e eu acho que essa eleição ela vai ser plebiscitária. Eu já fui prefeito 2 vezes, fui presidente da Associação dos Prefeitos. O prefeito, ele é um grande líder local. O prefeito é quem está ali para resolver os problemas imediatos que acontecem na cidade. As pessoas conhecem, sabem o endereço do prefeito, da prefeitura. As pessoas moram nas cidades e o prefeito é o líder que está ali, o prefeito e o vereador. Mas as pessoas têm uma liberdade de escolher o presidente da República e o governador. Isso é um fato. A tendência maior é o eleitorado aumentar o prefeito nas indicações dos deputados. O prefeito tem ali um deputado federal, coloca ali aquelas emendas parlamentares para a cidade e aquele deputado representa o município e as pessoas em gratidão e na expectativa do que vai ainda ser feito apoiam aquele deputado. Mas o voto de governador é um voto de sentimento, então vai ter um plebiscito. Tá bom? Será que não está na hora de uma alternância de poder? Será que não está na hora do Piauí dar um upgrade, voltar, fazer diferente? Então esse vai ser o debate. E quando o povo quer, é imbatível. Isso já aconteceu no Piauí. Nas últimas eleições aqui no Piauí, os governos do PT costumam associar bastante os adversários ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É o candidato do Bolsonaro, o candidato bolsonarista. A gente viu muito isso ali em 2022 e agora na eleição municipal de 2024. O senhor está preparado também para enfrentar esse tipo de discurso? O governo vendeu o senhor, uma vez que o senhor é aliado, é do PL, é o candidato do Bolsonaro. O senhor acha que esse discurso ele ainda vai pegar na eleição de 2026? Olha, primeiro, eu não tenho nenhum problema, né, em ser o candidato do Bolsonaro. Inclusive, nas reuniões, nos comícios, eu vou falar o nome do Bolsonaro. Até porque, nas minhas avaliações, para o Piauí, apesar do governo ter sido hostil a ele, a Bolsonaro, o Bolsonaro foi quem mais fez para o estado do Piauí, mais do que todos os governos do PT. Essas duplicações da entrada de Teresina, começou a entrar dinheiro federal no governo Bolsonaro. A ponte ali no sul do Piauí, foi no governo Bolsonaro. Se refere a Santa Filomena. Santa Filomena, obrigado pela lembrança. Aqui o viaduto do Mercado do Peixe, os prefeitos, você pode perguntar aos prefeitos, quando foi que se recebeu mais recursos no estado do Piauí? Foi no governo Bolsonaro. A assistência social, que Lula prega muito, que ajuda a pobreza, onde foi que teve mais reajuste? Foi no governo Bolsonaro. Então, para o Piauí, o governo Bolsonaro, apesar do governo ter sido hostil, né, já que o ex-governador Wellington Dias criou aquele consórcio Nordeste,
que era um movimento para fazer oposição ao governo Bolsonaro, ele não deixou de fazer aqui um trabalho para o estado do Piauí. Mas, superando isso, é importante dizer que o governo, o presidente, se for o Bolsonaro, eu entendo que pela situação hoje que está o Brasil, acho muito difícil o Bolsonaro ser candidato, mas que seja Tarcísio, que seja Michele, que seja um da direita, ou fatalmente que seja um da esquerda, quem vai fazer a gestão é o governador. Não vai ser Bolsonaro, não vai ser Tarcísio, quem vai fazer é o governador. Então a gente tem que debater aqui, é o que está sendo feito. A gente tem que acabar com os velhos vícios. A gente tem que quebrar aqui uma estrutura e um sistema. Então tem que ser um governador que tenha coragem. Dizer, parou. Esse grupinho aqui foi muito bom, recebeu muito benefício, está todo mundo muito bem, está rico, está milionário, acabou. Agora a gente vai diminuir isso e vamos fazer concurso para médico, vamos fazer concurso para professor. Está se descontando, Gustavo, o dinheiro dos professores aposentados. Por que está descontando o dinheiro do professor aposentado? Muito simples. Porque não se faz concurso para professor. Se contrata professor através da lei de teste seletivo. E esses professores que são contratados, eles não descontam para a Piauí Prev, eles descontam para o INSS. E daí o Piauí Prev, que é um problema também, tem que ser tratado no governo do estado, fica em situação de insolvência. E aí vai ter que se cobrar de quem? Do coitado do professor. Então, a partir do momento que você, em vez de contratar ali por teste, você faz um concurso, o funcionário começa a ser efetivo. E o funcionário efetivo, novo vai começar a encher os cofres da Piauí Prev. E aí, a partir dessa matemática, se tira a necessidade de cobrar a aposentadoria de quem já contribuiu a vida inteira. São mudanças básicas, mas que tem que se ter coragem de fazer. E é isso que a gente está pensando. Como é que o senhor vê o desempenho da oposição, dos políticos de oposição no Piauí? Porque há quem critique os deputados de oposição, que é uma oposição que não pega muito no pé do governo. Como é que o senhor enxerga essa atual bancada de oposição na Assembleia, na Câmara Federal, principalmente na Assembleia? Na Assembleia só tem dois, né? Eu vejo o deputado Aldo, ele votou juntamente com o Gustavo contra os empréstimos, né? Depois ele fez uma emenda lá, querendo que os empréstimos, o dinheiro desses empréstimos fossem utilizados na questão da seca também. Mas dois deputados, eles ainda quem escutam, por exemplo, o caso da Gespisa. O caso da Gespisa é escandaloso. A Gespisa quebrou. A Gespisa é uma empresa pública. Os sistemas da Gespisa estão sucateados. O que o governo fez? Ele vendeu a Gespisa por 1 bilhão. Para quem? Para as águas de... A mesma empresa que é a EGEA, que faz a água de Teresina, que está tendo problema de toda a natureza. Vendeu para essa EGEA, se eximiu das responsabilidades, entregou o sistema totalmente sucateado, a Gespisa cheia de dívida. De quem é a culpa? É do Bolsonaro? Será que a gente não pode culpar quem está no governo e quem esteve no governo de 2002 para cá, que foi o PT? Eu acho que pode. Então, uma empresa totalmente sucateada. E o pior, e que ninguém fala, Gustavo, demissão em massa. Olha, Lula cresceu politicamente combatendo a demissão em massa lá no Sindicato de São Bernardo, quando as indústrias automobilísticas lá, em período de crise, anunciavam demissão em massa, ele começava lá a bater contra a demissão em massa. Aqui no Piauí aconteceu uma demissão em massa da Gespisa. Não tem lógica. Como é que nós temos ali pessoas da Gespisa aptas a trabalhar, que poderiam ser remanejadas para outros órgãos, e o governo está contratando através de empresas terceirizadas, milhares de funcionários, podendo aproveitar esses que já têm, fazer uma economia para o Estado. Além disso,
entregou um sistema totalmente sucateado e quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta é o usuário, é a pessoa. E a empresa, ela não vai ser conivente com prejuízo, não. Ela vai tirar o 1 bilhão que pagou e vai cobrar da população para consertar esse sistema e também o seu lucro, que a empresa privada trabalha visando lucro. A oposição do Piauí eu acho fraca pelo seguinte: como o Piauí é um estado que não tem uma economia sólida, porque exatamente não tem investimento, não tem indústria, o Piauí já se diferenciou do Ceará, né? Há 30, 40 anos atrás, o Piauí e o Ceará eles tinham a mesma realidade econômica, mas o Ceará hoje, Fortaleza já é outra realidade, o Ceará já cresceu bem mais do que o Piauí, né? Então, o Piauí, ele depende muito do Estado, mas os políticos, eles têm que aprender a viver sem utilizar a política como meio de vida. Eu coloquei isso dentro da minha consciência, eu não posso utilizar a política como meio de vida, então eu me afastei do governo e muita gente ainda me aconselhando, você é besta. O que é que os políticos fazem? Qual é o caminho natural? É você sair da oposição e procurar um abrigo no governo. Então, hoje, tradicionalmente, os políticos piauienses são governistas, mas tem aí, no mínimo, 40% da população que não está satisfeita porque está sendo mal atendida e precisa, sim, de líderes que tenham coragem de enfrentar o sistema sem medo de perseguição. Até porque o governador, ele tem uma fama de perseguidor, mas a gente tem que ir para frente desse fronte e temos que começar a questionar o que as pessoas do Piauí, muitos nem sabem e outros até sentem na pele. Você então está preparado para ir para essa disputa? Estou preparado, mas sem vaidade pessoal, como eu coloquei. Aqui o partido, aqui é um grupo de ideias, a gente está fazendo aqui um projeto, o presidente Thiago Junqueira está coordenando, aqui tudo se discute democraticamente e com certeza não é apenas o meu nome, é um projeto novo, com corte de secretarias, acabando esse sistema de corrupção que existe no Piauí e dando mais eficiência e boa eficiência à gestão pública. O Piauí merece crescer. Para a gente finalizar, o governador Rafael fala muito em hidrogênio verde, inteligência artificial, essa coisa toda. Se o senhor chegar ao governo do Piauí, o senhor dará continuidade a esse projeto do hidrogênio verde? Pelo que eu estudei, esse projeto é inviável, né? Por quê? Porque não tem... o que o governador já gastou com viagens, com publicidade, tratando de hidrogênio verde, você vai ver. Chegar na campanha, ele vai falar de hidrogênio verde falando do futuro. Então, você falar de futuro é uma coisa muito fácil, porque nunca chega. Se ele chegasse e disse, olha, eu estou produzindo hidrogênio verde, já estamos aqui com tantas pessoas trabalhando, vamos falar de coisas plausíveis. Eu levei para ele uma indústria de calçado para a gente colocar em Picos, uma indústria de cachaça para colocar em Palmeira do Piauí, uma indústria de coco para colocar aqui no norte do Piauí, usando a ZPE. Nós temos uma ZPE boa para ser aproveitada. Não deu importância, não tratou como prioridade. Eu me desmoralizei, porque eu conversei com os empresários. O que aconteceu com a indústria do coco? Ceará, no outro dia, estava lá com as terras, ofereceu para eles e eles foram para o Ceará, né? Então, essas coisas foi que me motivaram a sair de lá. E hidrogênio verde, a única coisa que o Piauí tem para produzir o hidrogênio verde, é a água do rio Parnaíba. Só isso. Então, para que eu vou perder tempo? O Rafael tem uma diferença do Alberto Silva. O Alberto Silva, ele era um homem sonhador, era um homem idealizador. E muita gente compara ele com o Alberto Silva. Mas o Alberto Silva, ele tinha boa fé. Para mim, o Rafael é um Alberto Silva com má fé. Resumindo. Então, não dá para iludir os piauienses com coisas que não existem. Então, a gente só podemos trabalhar com realidade. É isso.
Tá certo. Essa, portanto, a entrevista com o ex-deputado federal Mainha, pré-candidato a governador do Piauí pelo PL. Eu queria novamente agradecê-lo por ter nos recebido aqui. Obrigado. Eu que lhe agradeço, Gustavo, e agradeço também ao portal Dito Isso pela forma democrática de ouvir a todos os posicionamentos das lideranças e partidos aqui no estado do Piauí.